em nome de Jesus. Né, o pastor comentando aqui, né, cortou o cabelo, a gente de vez em quando tem que fazer as pazes com o barbeiro, né? Lembrar que o barbeiro tem família, tem contas para pagar, então a gente precisa tirar de vez em quando o capacete, né? Antigamente usava essa expressão, capacete, o pessoal gostava de usar aquele cabelo tipo black, o negócio era arrojado. Aí a gente faz as pazes com o barbeiro, lembrando que ele tem família. Aí teve uns que se animaram aí, o pessoal da mais antiga, o pessoal da época do Atos, aí da Brilhantina, brincadeiras à parte, né, pessoal? Hoje é um dia de grande alegria, porque é um dia que o Senhor nos fez, e por isso nós estamos alegres. E nessa noite eu tenho certeza que a alegria do Senhor há de inundar os nossos corações. Porque se você de repente entrou preocupado com alguma coisa, entrou triste, entrou com alguma coisa que estava te incomodando, eu quero dizer que a tua sorte vai mudar agora em nome de Jesus, tá? Aquilo que era choro vai se transformar em alegria, e o que era tristeza vai se transformar em júbilo, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui nesse lugar. E nós vamos estar falando, né, dando continuidade a esse tema do nosso mês, que é falar sobre família. E quando nós pensamos em família, eu penso que é uma parte extremamente importante, que eu acho que é um tema que nós não deveríamos apenas tratar em um mês. Acho que é um tema que a gente deve constantemente estar sempre lembrando, porque família é a base de tudo. Família é a base da igreja, família é a base da sociedade, família é a base do cristianismo. Família é extremamente importante para que todos os moldes, né, estejam bem formados e alinhados, aqui na terra, como também é alinhado no céu. E nós vamos dar continuidade sobre isso. E o tema dessa noite eu pensei, cadê os midianitas? Pode colocar o tema aí? Ih, não passaram? Ih, gente. Então vamos lá. Então agora, escreve agora. O tema dessa noite a gente vai pensar construindo famílias fortes. Repete comigo. Construindo famílias fortes. De repente você vai estar pensando, agora, qual é a fórmula para construir família forte? Qual é a fórmula? Passa para mim, porque eu quero essa fórmula. Porque se tiver uma fórmula, essa é uma fórmula extremamente de sucesso. Eu vou dizer para você que não existe uma fórmula, mas existe um caminho. E esse caminho que tem para que a gente possa construir famílias fortes é determinante de acordo com as nossas escolhas. Então, para a gente entender esse caminho, nós vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias lá, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. O texto bíblico consegue colocar aí, né? Eu vou fazer aquela dinâmica que eu gostei bastante. Nós vamos estar lendo do 22 até o 33. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, que é o 22, e sucessivamente a igreja vai estar lendo o próximo, 23, mas numa única voz, tá? Como um belo coral. Combinado assim? Beleza? Amém? Então vamos lá, versículo 22 do capítulo 5. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. 23, a igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. 31. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33. Então, como construímos famílias fortes? Nós observamos o texto em que o apóstolo Paulo ele traz algumas orientações à igreja de Éfeso acerca do caminho sobre a vida conjugal. Porque muitas das vezes eu quero pensar junto com vocês, aí vocês devem estar pensando, você vai falar de dever do marido e da mulher. Não, eu não vou me ater apenas a isso. Eu vou me ater em como nós devemos ter famílias fortalecidas, em todos os âmbitos: marido, esposa, filhos, filhas. Porque quando nós temos famílias saudáveis, famílias fortes, nós temos uma sociedade saudável. Porque o que nós observamos que a sociedade está do jeito que está, e nós pensamos, poxa, como as coisas estão difíceis, como as coisas estão bagunçadas, como as coisas estão terríveis. Mas não sei se vocês pararam para pensar da mesma forma que eu parei para pensar. Porque tudo está do jeito que está por causa que nós construímos famílias deficientes. Porque a sociedade somos nós. Porque muitos de nós às vezes apontam o dedo para um erro, para uma falha, um exemplo de alguém que está num cargo de liderança. Vamos pensar nós, como eclésia, como igreja, alguém que está no cargo de liderança de igreja, é muito fácil para mim ou para cada um de nós apontar um dedo para um líder espiritual, por exemplo, pastores da igreja, ou um líder de ministério. Mas vamos expandir um pouco mais. É muito fácil a gente apontar um dedo também para um líder de uma nação. Mas a gente deve pensar que essas pessoas também fizeram parte de uma família. E como foram construídas suas famílias? Como foi construída a nossa família? Como nós somos construídos? Muitos de nós de repente fomos construídos em famílias totalmente deficientes e doentes. Muitos de nós de repente não tivemos um lar que a gente possa pensar que era aquele lar do sonho, onde a gente tem o matrimônio de um pai e de uma mãe, que estavam no mesmo propósito, uma mesma visão, unido, caminhando junto e direcionando os filhos para esse caminho. De repente esse não foi o seu lar. E tudo está como está porque a construção da família foi feita de maneira errada. Porque muitas situações, muitas portas foram abertas, permitindo a desconstrução ao invés da construção, permitindo a destruição ao invés do fortalecimento das famílias. E eu quero dizer para cada um de nós, isso é uma artimanha que o inimigo vem incutindo desde há muito tempo. Não é uma coisa que está acontecendo agora, mas é uma coisa que vem acontecendo sobre gerações e gerações. Só que nós não tivemos a perspicácia ou então o discernimento de entender a sutileza das armadilhas satânicas que vem entrando nas nossas famílias e continua a entrar nas nossas famílias, muitas vezes sem nós percebermos. E Paulo também ele está trazendo essa orientação aqui para a igreja de Éfeso, porque ele pôde observar que na igreja de Éfeso as famílias estavam sendo destruídas, porque se não tivesse defeitos, se não tivesse falhas, Paulo não estaria trazendo essa palavra para aquela igreja.
E essa palavra ela é tão contemporânea porque ela cabe a cada um de nós nessa noite e cabe nesse nosso tempo também oportuno. E eu quero começar a pensar com vocês logo nesse versículo 22, onde o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma orientação à mulher: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Quando a gente pensa nessa palavra sujeição, a gente deve pensar com muito cuidado e com muito carinho, porque algumas coisas têm entrado que pensa que sujeição também significa humilhação, e não é. Sujeição também não significa se rebaixar, também não é. Porque muitos estão distorcendo a verdade e trazendo inverdades no conceito que Paulo está querendo trazer e no conceito que a Bíblia nos orienta. Porque a sujeição se diz o seguinte: significa o reconhecimento daquele que foi colocado como autoridade. Essa é a sujeição. A sujeição não é a gente pensar que nós também, agora eu quero pensar como homem, que nós devemos entender isso aqui, trazer para a mulher: você deve me obedecer, você deve se sujeitar a mim, trazendo o terror ou o medo. Errado. É errado. Porque a obediência, a sujeição deve ser reconhecida, não por medo, não por violência. Mas como a minha mulher pode se sujeitar à minha figura como homem, à minha figura como cabeça da família, à minha figura como líder de uma casa? Através de um reconhecimento e posicionamento. Sem posicionamento, não adianta vir por força ou por violência, porque isso não é sujeição, mas isso é então uma violência doméstica, onde você tenta pelo terror fazer com que a tua mulher te obedeça e submeta. É errado. E isso começa a desconstrução. Começa a desconstrução, porque não é dessa forma. O que Paulo está trazendo é pelo nosso posicionamento, porque primeiro eu preciso reconhecer quem eu sou. Qual é a minha figura? Como Deus me elegeu? Se Deus me colocou para cabeça, então eu devo me posicionar como cabeça, porque a função da cabeça, quando nós pensamos em cabeça num corpo, é a função de pensamento, a função de comando. Então qual é o meu comando? O meu comando está baseado naquilo que Deus determinou. O meu comando está baseado segundo as escrituras sagradas. Porque a minha cabeça eu quero pensar como um corpo. Vocês estão vendo a minha cabeça, e dentro da minha cabeça tem um cérebro, e desse cérebro ele comanda todo o meu corpo. Todo movimento que eu faço no corpo, se eu vou andar, o meu cérebro ele determina para as minhas pernas, para que as pernas possam andar. Não é verdade? Ou eu estou errado? A ciência nos mostra isso. A ciência nos mostra isso. Esse movimento que eu faço com as mãos, primeiro o meu cérebro gerou, para que então as minhas mãos possam fazer esse movimento. Então a função da cabeça é estar ligado com o céu, para que todo o corpo possa caminhar segundo as direções em que Deus determina. Porque se não estiver alinhado com isso, não adianta, porque não vai fazer, porque você vai tomar direções erradas, e essa direção errada vai levar a caminhos que, ao invés de ter uma construção, vai ter a desconstrução e a destruição da família. E é o que a gente tem observado nos nossos dias. Então a sujeição da mulher está em primeiro o homem reconhecer e se posicionar diante de Deus, sabendo quem Ele é. Sabendo quem Ele é. Quem eu sou em Deus? Se eu não tenho esse conhecimento de quem eu sou em Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. Primeiro eu preciso saber quem eu sou em Deus. Sabendo quem eu sou em Deus,
aí sim eu começo a ter as diretrizes e os parâmetros daquilo que a palavra de Deus me orienta, para então direcionar a minha família. E a partir disso, a minha família vai reconhecer diante do meu posicionamento: eis ali o cabeça da família. Sem agressão de palavras, sem ofensas, somente com um posicionamento. E eu sei quem eu sou filho de Deus. E como filho eu aprendi com meu pai. E se eu aprendi com meu pai, eu vou fazer igual a ele. Porque nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, Paulo ele começa no início dessa carta aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 1, ele vem dizendo para a igreja, antes de chegar em outra orientação: sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem eu sou em Deus? Homens, quem nós somos em Deus? Quem nós somos em Deus? Primeiro nós precisamos nos posicionar. Outro homem que eu me lembro também é Josué. Josué, então, quando estava diante de uma situação e que o povo estava ali se debruçando diante de outros deuses, Josué ele tomou uma posição porque ele reconhecia quem ele era em Deus, ele sabia quem ele era em Deus, e como cabeça daquela família, ele chegou assim: ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, se encurvarem diante de outros deuses e seguirem outros deuses, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele não esperou a família dele tomar a decisão, mas ele tomou como cabeça a decisão pela sua família, porque a palavra do cabeça, a palavra profética do cabeça, ela tem poder. Então, homens, se posicione em Deus. Profetiza sobre a sua casa. Não aceita a derrota, mas se posicione em Deus. Assim como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó diabo, você não vai tomar meus filhos, porque meus filhos são de Deus. Você não vai tomar minha esposa, porque minha esposa é de Deus. Porque a palavra profética ela tem um poder tremendo no mundo espiritual. E o posicionamento do homem de Deus, ele tem poder para mudar toda uma realidade, quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sou filho. Você sabe quem você é em Deus? Então a sujeição ela vem por reconhecimento. Não é eu chegar e dizer: não, eu sou o cabeça dessa casa, você tem que me ouvir, você tem que me obedecer. Não, vem pelo reconhecimento, pelo nosso posicionamento. E o versículo 23 vem dizendo também, agora nós homens, continuando: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora quero continuar para homens, algo que Deus me trouxe aqui agora, e isso não estava no script. O que Deus quer é homens de verdade. Porque quando fala como Cristo foi o salvador da igreja, ele está dizendo como Cristo foi corajoso, porque para se entregar numa cruz, precisa ter coragem, não é para qualquer um. Então Deus não quer homem frouxo. Para ser o salvador da sua família, você tem que ser um valente, tem que ser um homem de verdade. Lutar contra leões, lobo, serpentes e escorpiões, em prol da sua casa e da sua família. Debruçar diante da cruz, buscar ao Senhor. Tem que ser valente, tem que ser valente.
tem que ser corajoso, tem que ser homem de verdade, tem que renunciar ao eu, tem que matar o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei. Porque a maior luta do homem é muitas vezes reconhecer que nós não somos nada. Porque como carne a gente bate no peito, eu sou brabo. Mas na hora de reconhecer a nossa falha e debilidade, a gente é um tremendo banana. E precisamos ser homem de verdade para a gente poder crescer, para a gente poder subir em Deus. Como eu falei, isso não estava no script, mas o Espírito Santo mandou dizer. Porque eles sabem com quem está falando. Eles sabem com quem está falando. E precisamos ser homens de verdade. Como Ele sendo o próprio Salvador. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando nós pensamos em amor, eu quero pensar com vocês também. Agora essa lição é para homem e para mulher. Primeiramente, quando nós casamos, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai casar: agora me dei bem, vou ser feliz, vou me satisfazer. A primeira coisa, a mentalidade natural da pessoa, a mentalidade da carne, é essa. Mas quando nós casamos, quando nós se juntamos, um homem e uma mulher, para entender o amor, não é você receber, mas é você dar, é fazer o outro feliz. Se você casou para ser feliz, me desculpa te decepcionar, você não vai ser. Agora, se você casou pensando em fazer o outro feliz, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Porque é esse o caminho. É isso que Paulo está trazendo. Olha só, você não está ali somente para se satisfazer, mas é para fazer essa mulher ao qual Deus te deu feliz. E mulher, é para você fazer esse homem ao qual Deus te deu feliz. É isso que deve acontecer num relacionamento. Jovens que estão solteiros, aí vai pegando isso. Depois a gente vai botar um link de oração para os solteiros, para a gente fazer um clamor, libertação, jejum. Pô, tô doido para comer bolo de casamento e o negócio não está saindo, meu Deus. Tá difícil, vem bolo de aniversário, vem festinha de criança, vem tudo, mas de casamento tá difícil, não tá, pastor? Vamos fazer uma campanha para desencalhar essa turma. Mas jovens, prestem atenção nisso. Não vai porque ele é bonitinho ou porque ela é bonitinha, não. Não vai porque é o mais badalado da escola, porque parece ser o cara, aquele mais parrudinho e fortão. Porque o homem não se faz, ou a mulher não se faz por aquilo que se apresenta fisicamente. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi na minha juventude na igreja, que um dos meus líderes falava para a gente, nos instruía: você quer buscar uma esposa? Não busca namorado, busca uma esposa. E a primeira coisa, observa como ela é em casa. Se ela for preguiçosa, sai fora. Se ela não pete a mão numa vassoura, se ela não tenta aprender a fazer um arroz, um feijão, sai fora. Mas é uma realidade, porque tu vai casar, na lua de mel vai ser uma maravilha. Quando entrar para casa, meu amigo, tu vai comer aquele arroz empapado, aquele feijão ruim, e tu vai falar: eu vou voltar para casa da mamãe.
E as jovens também não vai para aquele lá que só fica só achando que é academia, ó. Que o cara não quer pegar um livro, o cara não quer pegar estudar, nunca bateu um prego, nunca virou a massa, não sabe nem o que é enxada. Se tu botar ali, fala assim, pega uma enxada para mim, que é isso? Porque muitas vezes você vai precisar do homem, que a mulher vai chegar, poxa amor, bota um preguinho aqui na parede que eu quero pendurar esse quadro. Ele vai chamar o pai dele? Pô, tem que furar essa parede aqui, botar uma bucha e um parafuso, porque eu quero botar um espelho. Vou chamar meu pai, porque eu nunca fiz isso. Sai fora, sai fora, sai fora. Porque a mulher quer homem de verdade e o homem quer mulher de verdade. E o casamento, para ter sucesso, ambos têm que fazer o seu papel dentro do lar. Tá ali, ó, minha esposa se deu bem, ó. Lixo parede, pinto. Lixo parede, pinto, emasso, mais o que? Mexe na elétrica. Elétrica, hidráulica, bota quadro, faz decoração. Mas brincadeiras à parte. Mas sabe onde eu aprendi isso? Servindo ao Senhor com alegria. A minha maior escola foi a igreja, porque eu peguei uma igreja que era pequenininha, tinha 10 membros, era um barracão de madeira. E quando a igreja foi crescendo, quem tinha que meter a mão para fazer era a gente. E eu, garoto com 6 anos, né, já ajudava lá, mesmo às vezes atrapalhando, pegar um baldinho pequenininho daquele de brinquedo, carregar uma terra. Aí fui crescendo, virei adolescente, já conseguia pegar uma peneira. Vamos peneirar, ó, que tem que peneirar a terra, que o pedreiro vem amanhã para fazer um embolso. E mutirão, tem que pintar a salinha das crianças. Vamos embora. Ó, tem que cavar porque tem que fazer a fossa, tem que fazer a instalação hidráulica. Vamos embora. Como é que faz o cano? Ó, pega. Hoje os canos é encaixado, né? Hoje é molinho, cara. Hoje é molina. Hoje em dia é encaixado, passa a colinha assim. Antigamente quem tinha que pegar? Aquele para fazer a rosca, lembra? Qual o nome? Tarraxa. Eu esqueci, tinha que pegar a tarraxa e fazer rosca. Fiz muita rosca de cano na igreja, meu amigo. A igreja foi minha escola. E meus pais também, né? Meu pai também sempre me incentivou a fazer alguma coisa que ele tinha que fazer. Porque o homem tem que ser homem de verdade. Por mais que você estude, não, vou fazer um concurso público, vou fazer uma faculdade, cara, mas seja homem. Porque nem tudo é dinheiro na vida. E as famílias estão destruídas exatamente por isso, porque está faltando homem, porque está faltando mulher. E a gente vê a desconstrução, a destruição. E nós precisamos voltar como igreja, trazer isso à tona, desmascarar o inferno e não permitir ele continuar, mas pelo contrário, nós vamos nos fortalecer e vamos produzir famílias saudáveis, porque não só eu, mas a minha geração também vai ser saudável. Os filhos dos meus filhos serão saudáveis, e os filhos dos meus filhos serão saudáveis para a honra e glória de Deus. Porque nós vamos produzir homens e mulheres de verdade. Vamos produzir. E nós precisamos disso. A igreja precisa voltar a essa premissa. A igreja precisa, às vezes, dar um passo para trás para poder avançar mais. Olhar onde nós erramos e acertar. E graças a Deus o projeto Vida Nova de Jardim América está te dando essa oportunidade de você ouvir palavras sobre família, de trazer orientações, instruções do céu para a sua e para a minha vida. E eu tenho certeza que quem estiver ligado vai aprender e vai observar e vai crescer e produzir em Deus. Porque a gente precisa observar isso. Nós precisamos voltar. E Paulo, ele vem trazendo ainda a orientação para santificar, purificando-a
com a lavagem de água pela palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Porque o que está acontecendo hoje, não estou sendo contra isso, longe de mim, mas hoje as pessoas têm procurado mais livros de autoajuda do que buscar orientação na própria Bíblia. A pessoa hoje papira mais livros de autores assim, de fulano de Beltrano, do que pegar e debruçar a palavra de Deus e ter uma revelação do céu, ter algo direcionado do Espírito Santo ali na hora, porque a gente precisa ter esse relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus que ainda fala, é um Deus que ainda toca, é um Deus que ainda age, é um Deus que tem braço, que tem perna, que tem mão, que tem voz. Mas Ele só vai falar para aquele que esteja disposto a ouvir, e só pode ouvir aquele que está debruçando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos purificar, ela vai nos trazer à tona, ela vai trazer a nossa realidade, ela vai nos desnudar e mostrar aquilo que nós somos, para que em nome de Jesus, a gente possa se acertar. Como eu posso corrigir meu filho? Meu filho é muito arteiro, muito isso. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, tem um livro tal que ensina a fazer isso, fazer aquilo. Não que isso seja errado. Meu filho está isso, ora. Leia na palavra de Deus, busca. Porque certa vez, eu vi um testemunho de uma família, em que dizia que o filho era assim, o filho ninguém conseguia controlar o cara. O moleque fazia acontecer, e procurou ajuda disso, daquilo, pagou os melhores psicólogos, psiquiatra, e faz exame disso, daquilo, para entender o que o moleque tinha, e ninguém conseguia. Não, é isso, aquilo, tal, e livro de autoajuda, e vai, e faz, e acontece, e passa tempo, e nada de melhorar, e as coisas só piorando. A partir do momento, essa família, sem encontrar solução, ela chega até um homem de Deus, e abrindo o seu coração para esse homem de Deus, se desnudando e mostrando: poxa, eu já não sei mais o que fazer, já fiz tudo que eu podia, já gastei recursos, já fiz isso, e não sei o que fazer. Esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falou: mas você já orou? Você já ungiu o seu filho? Você já repreendeu na sua casa? Que pode ser espiritual, e você, qualquer coisa que você venha fazer, não vai resolver. Não, mas você já fez isso? Só que a gente não quer aceitar. Porque lembra na pregação anterior que eu fiz de portas abertas? Que a gente abre portas na nossa casa, na nossa família, que coisas entram e a gente não percebe que é sutil. E quando esse homem falou: já não tem nada, não custa nada orar, não faz mal para ninguém, pegou o óleo, ungiu a criança, orou, pediu ao Senhor, se tiver algum espírito que esteja incomodando, que estivesse fazendo isso, ver essa coisa toda, orou lá, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que aconteceu, aquela criança teve paz, dormiu. No outro dia, observando a criança: papai, mamãe, bom dia, tudo bem? Sentou na mesa, tomou café, sentadinho, quietinho. Se arrumou, foi para a escola, não teve queixa da escola, do professor, voltou para casa, sentou quietinho, com os brinquedinhos. E eles entenderam que não era questão física, mas questão espiritual. Porque tem portas que a gente abre, que a gente permite às vezes demônios e situações entrarem na nossa casa, que a gente não sabe. Mas quando a gente debruça na palavra de Deus, Deus revela, porque Deus não deixa nada em oculto. Deus mostra, de repente até o pastor pregou sobre isso. Às vezes é objeto que a gente bota na nossa casa.
Às vezes é pessoas estranhas que a gente coloca dentro da nossa casa. Às vezes é situações que a gente deixa ver, programas que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então tem situações que a gente precisa realmente, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais na palavra como família. Que o maior manual da vida é a Bíblia. É a Bíblia. E o tempo já não nos permite mais. Se pudesse voltar um pouquinho ali, desse mais um tempo, a gente continuava. Mas enfim, eu quero pensar com vocês que para a gente ter famílias fortificadas, para a gente ter famílias saudáveis, nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos nos revestir cada dia mais de Deus. Para a gente ter famílias saudáveis, nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós não temos que aceitar qualquer situação ou desistir de qualquer situação. Pelo contrário, nós precisamos levantar todas as armas espirituais e combater o bom combate. Porque jamais um valente do Senhor, uma mulher sábia, vai aceitar que qualquer um dos seus se perca. Jamais. Mas vai guerrear até onde for possível, porque o impossível vai ser entregado de joelhos em oração, para que Deus possa intervir. E a sua família, ela não veio para a morte, mas ela veio para a vida. O seu filho não veio para esse mundo, mas ele veio para o céu. A sua esposa não veio para esse mundo, mas veio para o céu. Eu quero dizer em nome de Jesus, e encerro então aqui a minha palavra, dizendo que a sua família vai ser restaurada para a honra e glória do Senhor. Se tão somente buscar a face do Deus Todo-Poderoso e recorrer a quem pode fazer infinitamente mais do que é tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém?